Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o Evangelho da multiplicação dos pães. Aqui nós vemos uma clara referência à realidade do Êxodo, ou seja, o povo de Deus no deserto, no lugar onde não havia o que comer, que é alimentado por Deus com maná, o pão do céu. Sim, nós somos este povo de peregrinos, nós somos este povo que tem que passar por um lugar inóspito. Nós estamos neste mundo, numa grande travessia. A palavra travessia, passagem, é Páscoa. Esta grande Páscoa que nós realizamos em nossa vida, precisamos de um pão, de um alimento. E aqui, a questão que se dá é onde nós vamos encontrar este alimento. Jesus responde no Evangelho aos seus apóstolos: dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, Jesus aqui faz algo que não havia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o maná, ele chovia do céu, as pessoas tinham que ir lá pegar o alimento e era o alimento daquele dia. Muito bem. Mas, agora, Jesus dá uma missão aos apóstolos. São os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, os sacerdotes que deverão agora dar de comer ao povo, alimentar o povo no sacramento da Eucaristia. Claramente está aqui a missão mais importante para os sacerdotes. Ou seja, uma vez que os nossos filhos nascem no batismo, crescem na crisma, são purificados e recebem remédio de suas feridas na confissão, o cuidado ordinário de um pai é dar de comer aos seus filhos. Ou seja, que pai não se sentiria miseravelmente falido se não tivesse condições de dar de comer aos seus filhos? Quantos pais passam por momentos trágicos, momentos de verdadeira angústia interior, por não dar conta do recado, ou por precisar ter que bater na porta dos outros e pedir. Sim, Jesus fez a igreja como família, mas deu aos pais, ou seja, aos sacerdotes, a missão de dar de comer aos seus filhos. Por isso, neste caminho, nós temos um pão de viagem, um viaticum. Viaticum é o pão do caminho, um farnel onde nós colocamos ali a nossa pequena merenda para não desfalecer no caminho. A Eucaristia é isto. É o pão essencial, como diz Jesus no Pai Nosso. O pão de cada dia. O pão que nós precisamos para não desfalecer hoje. O maná, a pessoa podia pegar somente a porção daquele dia. Era o pão cotidiano. Pois bem, o maná caía do céu. Mas agora, o novo pão sai da mão dos sacerdotes. Dai-lhes vós mesmos de comer. E Jesus multiplica o pão. E Jesus dá a Eucaristia a todos nós. Jesus não quer que nós desfaleçamos no caminho. Mas é importante você entender que a Eucaristia é uma refeição espiritual. E, portanto, não basta que você faça a digestão física. Para que a Eucaristia seja verdadeiro alimento, você precisa fazer um ato de fé. Então, comungue, sim, comungue com frequência, o mais que você puder, em estado de graça, é claro, mas comungue com fé. Porque, infelizmente, tantas pessoas recebem a Eucaristia das mãos ungidas dos sacerdotes, voltam para os seus bancos e não fazem o mínimo ato de fé. Não se recolhem, não se encontram com o ressuscitado que está ali tocando fisicamente neles e lhes dando a graça. É o toque da graça que nós precisamos e é isto que vai nos alimentar. A Eucaristia só é refeição espiritual se você receber com um ato de fé. Não basta abrir a boca, não basta digerir com o estômago. É necessário, num ato de fé, amar Jesus que está lá. Porque somente assim faremos a refeição espiritual que nos sustenta no caminho.
Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.